Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bagagem de Alma. Eu sou Mário Sérgio e, juntamente com o Roberto CP Júnior, falaremos hoje a respeito de feminilidade. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Mário. Não vai perguntar se está chovendo hoje? Onde é que você está? Não está em Petrópolis hoje, Não, não né? estou em Petrópolis, estou em Budas Artes e não está chovendo hoje. Você está em São Paulo, é isso? Eu estou em Cotia, no Ah, pode. escritório. E aqui também não está chovendo, está um entardecer bem agradável. Ótimo. Muito bem. Roberto, qual a finalidade da feminilidade humana? Olha, Mário, a feminilidade ela tem uma função primordial na evolução espiritual da humanidade como um todo. A mulher tem essa função. A feminilidade se desviou dessa função primordial. Na verdade, de uma maneira geral, ela não cumpriu a missão que estava depositada nas mãos dela. Então, na mensagem do Grau, Abdurkheim fala que a mulher, ela deve ser a guardiã da chama do sagrado anseio pela luz. Imagina só. É uma missão, assim, bastante elevada. E isso ela conseguiria fazendo uso do que ela tem de mais forte, que é a graça dela, que é essa ligação mais profunda com as alturas luminosas. A mulher, na verdade, não tem, a gente até conversou antes, né, Mário, que a mulher é chamada de sexo fraco. É um erro essa denominação. Não tem nada de fraco. Tá? Parece mais fraco porque aqui na Terra, fisicamente, ela pode ser mais fraca que o homem, mas espiritualmente ela está num degrau superior ao do homem, está meio degrau acima, na verdade. Uhum. E ela deveria ela deveria trazer esse anseio pela luz simplesmente com a maneira dela ser, pela graça. E, infelizmente, ela torceu esse poder que ela sente que tem para o lado errado, aí ela usa esse poder para sedução, para essas coisas erradas. Né? Eu falando de uma maneira geral, evidentemente não são todos, né? Estou falando da feminilidade como um todo, que tomou o caminho. O homem também não é nenhum santo, não, também errou, né? Quando nós falamos da bagagem de alma lá do pecado hereditário, do pecado original, nós falamos disso. Né? Sim. Foi uma questão do homem e da mulher, né? A mulher traz em si o sexto sentido que as pessoas costumam falar, né? Esse sexto sentido, na verdade, é a intuição, que a gente já falou também em algumas mesas virtuais nossa, né? Que o homem também tem essa intuição, só que na mulher essa intuição fala mais alto, ela é mais forte ainda, porque ela tem Sim. essa sutileza e se liga mais fortemente às correntes luminosas. Na mensagem, Abdurkheim nos fala, né, que a definição pelo masculino ou feminino, ela refere-se mais à espécie da atuação na criação do que qualquer outra coisa. Então, quando o germe espiritual, ao escolher uma atividade mais ativa, mais enérgica, vamos dizer assim, ele acaba assumindo a forma masculina. E quando ele tem uma atividade mais passiva, mais suave, né, ele acaba ficando com a forma feminina. Então, a questão masculina e feminina, ela já vem desde a escolha que o germe espiritual fez ao se desligar lá do reino espiritual e vir para as materialidades para se desenvolver. Então, acho que essa é a primeira definição. E a partir disso, então, o homem tem atuação positiva. O que significa isso? Ele é o cara que vai resolver as coisas, né? E tanto que existe até uma história que fala, a mulher às vezes conta um problema para um homem, né? E o homem já quer resolver. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí diz o ditado que o homem não deve responder assim, porque não é isso que ela quer só que ele escute, que ele compartilhe com ela. Ele não quer que ela resolva assim, não, só vamos fazer assim assado, né? Não sei se é verdade ou não, Não, mas é faz muito parte do... verdadeiro isso. Né? Eu já experimentei isso várias vezes. Essa é uma situação dessa. Bom, então a solução é essa. Não estou falando nada, não estou nem falando de problema. Né? Então, já por outro lado, a mulher tem uma atitude mais passiva, mais negativa, né? Que a Abdurkheim usa o termo positivo e negativo na mensagem, e eu colocaria da seguinte maneira, né? O homem, ele é mais provedor, ele quer resolver as coisas, quer trazer para a mesa alguma coisa, quer trazer para uma solução. E a mulher, por outro lado, ela não é provedora, ela é nutridora, né? Então, ela nutre, seja pela maternidade, seja pelo cuidado de uma criança, seja para cuidar de quem quer que seja, né? Ela age na retaguarda, né? Ela age na Suprindo, retaguarda, suprindo de forças a exatamente, né? atuação mais positiva do homem. E a respeito dessa questão do homem ser provedor e da mulher nutridora,
A Paloma nos brindou novamente com um desenho maravilhoso, né, que é esse que vocês estão vendo aí, uma mulher segurando uma rosa próxima ao coração. Então, acho que esse desenho mostra bem a questão do nutrir, do proteger e da questão para dentro, né, para a suave atuação. Então, esse desenho acho que reflete bem essa questão do nutrir, que é a função da mulher. E o equilíbrio entre essas duas formas de atuação, a positiva do homem e a negativa da mulher, ou seja, o masculino e o feminino, é que faz com que as coisas evoluam, que os seres humanos consigam crescer espiritualmente. Mas desde que cada um faça a sua parte. A mulher não procure se masculinizar e nem o homem se efeminar, né? Ou seja, deixar cada campo de atuação um para o outro. É claro que, às vezes, em situações de emergência, você tem que acabar fazendo a outra parte também por questões pessoais, questões de resgate, às vezes de karma, de situações que a vida impõe. Mas são situações de exceção e não de regra, não de uma ação premeditada da pessoa, né? E você falou da mulher do sexo fraco, né, a mulher fraca. Abdrushim tem na dissertação A Mulher da Criação Posterior um trechinho que eu acho que vale a pena a gente ler. E da mesma forma como a força viva do Criador permanece invisível a todas as criaturas humanas, enquanto todavia sustém o universo todo, nutrindo-o, movendo-o e impelindo-o, assim deve ser o tecer da verdadeira feminilidade. Para isso ela foi criada. Essa é sua elevada, pura e maravilhosa finalidade. A expressão mulher fraca é ridícula, porque animicamente a mulher é mais forte do que o homem. Você sabe, Mário, que em tempos remotos era muito natural que a mulher ocupasse um lugar de prevalência. De destaque, né? Era algo natural. Isso há muitos milênios atrás. Então, ela tinha um lugar de destaque na vida devido aos seus dotes espirituais. Era facilmente perceptível. Aí, quando essa situação se inverteu, ela passou a ocupar uma posição subalterna em muitos povos. Então, a situação da mulher inferiorizada por uma masculinidade embrutecida é um sintoma de uma doença muito séria na vida de hoje. Quer dizer, está tudo errado, está tudo errado. Tá? E eu queria ilustrar isso com uma passagem de um povo muito antigo, os Atlantes. A Atlântida, ela desapareceu há cerca de 10 mil anos. E no livro Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tragédia, a escritora Rosélis Fonsás conta a história dessa tragédia, e ali a gente vê que a posição da mulher, viu, Mário, já não era aquela posição de destaque. Ou seja, quando a mulher não está naturalmente numa posição de destaque espiritual, seja porque ela se degradou, porque ela se sujeitou a uma masculinidade embrutecida, isso é um sintoma de uma doença muito grave, que é o que aconteceu em Atlântida. Então, na época do fim, eu queria citar essas palavras aqui do druida Gunnar. Então, diz aqui o druida Gunnar. Até agora, nossas mulheres eram consideradas como seres superiores e tratadas correspondentemente. Agora parece ocorrer o contrário. Nossa vida até aqui era tão perfeita. Tudo, de repente, tornou-se diferente. Torna-se cada vez mais difícil para mim afugentar os pensamentos sombrios que me molestam frequentemente. Então, o druida percebeu como era no passado em Atlântida e como estava se tornando Atlântida. E Atlântida teve um fim trágico e um grupo de 40 Atlantes conseguiu escapar e foi para o Brasil, que na época era habitada pelos tupanos. Essa Veja história que coisa interessante, narrada, né? é muito interessante. Essa história é narrada com riqueza de detalhes pela mesma escritora no outro livro chamado Revelações Inéditas da História do Brasil. Eu não vou dar spoiler, não vou contar como é que esses 40 Atlantes saíram lá de Atlântida e foram parar no Brasil. Eu só queria comentar a relação entre esses dois povos, principalmente no que dizia respeito ao sentimento deles em relação às mulheres. Tá? Então, eu selecionei uma passagem aqui, onde os tupanos, que eram habitantes do país naquela época, e esse grupo de 40 atlantes interagiam entre si.
Os atlantes eram homens acessíveis e receptíveis a tudo que era novo. Contudo, no que dizia respeito ao seu passado, à sua vida e aos seus costumes, eles ficavam calados. Algo pesava sobre as suas almas. Certo dia, chegou Ilauta, era o mais sábio da tribo tupana, convidando-os para uma visita à aldeia. Aí diz aqui o tupano Ilauta. De agora, está dizendo para os atlantes, né? De agora em diante podereis participar da nossa vida e conhecer também nossas mulheres. Elas constituem o mais valioso que possuímos, disse ele amavelmente. Aí um dos atlantes falando. Além de nossa própria inteligência, ainda acreditávamos em Titânia, continuou falando um dos homens. Titânia é a protetora de todas as flores do mundo. Ao mesmo tempo, porém, ela é também nossa deusa. Titânia é inatingível e apenas muito raramente ela se deixa ver, continuou outro. Tínhamos de dirigir-nos a uma deusa, pois só assim podíamos proteger-nos eficazmente das mulheres. Proteger de vossas mulheres, por quê? Perguntou Ilauta, visivelmente perplexo. Quer dizer, o tupano, ele mal compreendeu isso. Para ele foi uma dificuldade de entender o que o Atlante estava falando. Como assim proteger de mulheres? Você acabou de dizer que as mulheres ali no Era país... algo precioso, né? Como é que você vai se proteger? Bom, aí continua aí o Atlante. Mulheres são perigosas, disse Haninga, era o nome do Atlante, né? Meio incerto. Isto ouvimos desde pequenos, de nossos pais. Dizem que houve um tempo no passado remoto em que as mulheres abusaram do poder que exerciam sobre nós, homens. Disso se originou um grande infortúnio. E Lauta, apavorado, olhou para Haninga fixamente. E aí continuou lá o Haninga. Por isso as mulheres nos odeiam, continuou Haninga falando. Nós, contudo, éramos muito mais cruéis ainda. Nosso desprezo e precaução perante elas devem tê-las ofendido gravemente. Nós nos modificamos, disse Guaracã. Guaracã é outro Atlante. Disse Guaracã, quase implorando, ao perceber o olhar apavorado de Lauta. Hoje apenas o anseio nos preenche, o anseio de encontrar o caminho que perdemos. Ou seja, esse grupo, Mara, eram pessoas boas, eram atlantes bons. Eles estavam afundados já naquela degradação e foram para o Brasil, senão eles não teriam recebido essa graça de escapar daquela tragédia, evidentemente. Né? Então, eles tinham um coração Sem dúvida. bom. Aí eles abriram esse coração e mostraram para o tupano lá o que estava oprimindo, e o Ilauta lá ficou apavorado com tudo aquilo que ouviu. Aí o Ilauta diz o seguinte: podeis esquecer agora vosso passado, não mencionai nunca mais. As últimas máculas aderentes nas vossas almas desligaram-se de vós mediante as vossas confissões cheias de arrependimento. Antes de irmos, dou-vos o primeiro ensinamento, acrescentou ele sorrindo. Escutai. Nossas mulheres trazem luz, calor e felicidade para a nossa vida. Constituem o bem mais precioso que possuímos. Depois dessas palavras, ele indicou para frente, andando rapidamente pelo caminho que conduzia à povoação. Tá? Então, ele foi assim generoso com aquela confissão dos atlantes e mostrou para eles que as mulheres ali, no país de Tupã, né, que era como era conhecido o Brasil naquela época, as mulheres tinham naturalmente uma ascensão sobre todos. Era muito natural que as mulheres fossem o mais precioso que eles tinham na vida deles. Tá? Isso sempre existiu nos povos antigos antes da decadência. Depois afundou tudo e a mulher perdeu esse posto que deveria ter continuado ocupando. Sim, a mulher seria a mediadora, né? Como você disse, ela é a guardiã da chama da saudade, né? A chama do retorno ao espiritual. E isso é interessante de ver, porque mesmo em termos religiosos assim do dia a dia, a gente sempre percebe que a mulher tende a ser mais religiosa quando ela é religiosa do que o homem. É sempre aquela história, vamos para a missa, né? Quando ela pega o marido e o marido vai meio arrastado para a missa, porque a mulher quer de alguma forma ter alguma ligação com algo mais sutil, né? Uma observação só rápida aí para quem leu, para quem escutou você falar, que você falou de deusas, né? Que era uma deusa e tal, porque aqueles povos já viam os enteais, os seres da natureza, como deuses, mas na verdade eram seres da natureza, né? São criaturas aí do Criador
que trabalham de forma incondicional, né? Para quem estiver interessado, nós temos uma mesa virtual que falamos Falando sobre sobre os seres da esse ser, natureza. sobre a internet. Exatamente. Né? Agora, uma grande questão que se levanta hoje, né, Roberto, é a questão da atuação do homem. Você falou do homem e da mulher, que a mulher teve aquele problema com o pecado original, né, que a gente pode deparar, no caso da mulher especificamente, a gente poderia colocar duas coisas. A primeira foi ela se ver que ela podia usar os dotes físicos como uma forma de manipular o homem, que foi aquele ponto que você levantou, né? Então ela tirou a graça, a graciosidade e colocou no lugar a sensualidade, né? A graciosidade que vinha da ação do espírito, quando o espírito atua de forma plena, para a sensualidade, que é uma coisa já do corpo só, né? Não tem a ver com o espírito. Então, e isso, o homem, por outro lado, se ele tivesse rechaçado essa situação, a feminilidade teria ficado lá meio emburrada num canto Mas teria... ele aceitou a maçã. Ele gostou da ideia, falou, puxa, isso aqui ideia. vem ao encontro do que eu quero fazer, da busca do poder, da riqueza e tudo mais. Então ele abraçou aquela situação e os dois caíram. Nós seres humanos caímos, nos afundando. E o outro ponto que eu acho que é interessante salientar também, na questão da mulher, e aí também vale a questão do homem, é a masculinização da mulher, né? Ou seja, ela querer competir de igual com o homem. E ao querer competir de igual com o homem, ela cai, porque ela está acima, você mesmo falou que ela está meio degrau acima do homem, né? Então, quando ela quer competir com o homem em igualdade, ela, na verdade, cai. E ela não cai só meio degrau, porque aí ela afunda e cai bem mais, porque ela não tem como competir com o homem naquilo que é característica do homem. Ela cai e arrasta o homem junto, né? Ela leva junto, porque ela tem um poder muito grande, então ela leva tudo de roldão. Ela compete, Mário, sem precisar. Ela não precisaria disso. Ela não precisaria competir para mostrar o quanto ela é valiosa, porque ela é muito mais valiosa do que se igualar ao homem no trabalho material. Muito mais. Tem um trechinho da dissertação Vela e Hora que Abdurkheim exorta a respeito dessa questão da atuação da mulher, né? E como o homem a enxerga. Ele diz assim: onde o homem não for capaz de erguer o olhar para a mulher em sua feminilidade, nenhuma nação, nenhum povo consegue florescer. Somente legítima, puríssima feminilidade pode levar e despertar o homem para grandes feitos, nada mais. E essa é a missão da mulher na criação, segundo a vontade divina. Pois assim ela ergue o povo e a humanidade, sim, toda a criação posterior, porque unicamente nela se encontra essa elevada força de suave atuação. Um poder irresistível e dominador, abençoado pela força divina, onde for de vontade puríssima. Nada lhe equivale, pois traz beleza na forma mais pura em tudo o que faz e que dela emana. Então, o poder que a mulher tem é muito grande, né? E nessa linha, Abdurkheim também, quando ele fala bastante de feminilidade ao longo da mensagem, né? E tem um ponto lá que ele fala o seguinte: o ponto de partida de seu poderio, está falando da ação da mulher, o ponto de partida de seu poderio mais forte é a casa, o lar. Somente aí é que reside sua força, seu ilimitado poder, e não na vida em público. É um trechinho da dissertação A Mulher na Criação Posterior. Então, aí, quando a gente lê esse trechinho, fala, nossa, então quer dizer que as mulheres têm que voltar para casa? Não podem mais atuar no mundo fora de casa? Aparentemente é isso que está escrito ali. Mas a gente consegue resolver isso assim de pronto? Certamente que não. Hoje, muitas mulheres precisam trabalhar, é dado do problema. Hoje, elas não podem, muitos casais até dependem financeiramente do trabalho da esposa, né? Mas eu acho que a mulher pode atuar de forma feminina, com a feminilidade, mesmo no ambiente de trabalho, desde que ela tenha sempre em mente essa questão de que o trabalho dela, ela não tem que competir com o homem na sua atividade, porque ela é nutridora. O homem é provedor, ele quer resolver ali aquela coisa toda. E ela vai nutrir, ela vai cuidar, ela vai fazer com que as coisas entrem nos eixos, né? E ela pode exercer isso mesmo na atividade profissional, escolhendo coisas que são femininas para fazer, e não
embrutecedoras masculinas, né? Assim Escolhendo, como o homem também tem que fazer as coisas masculinas e não as coisas femininas, né? escolhendo coisas e também o modo de atuar nela na profissão. Ela pode atuar de uma maneira feminina. E outro aspecto que eu acho importante, eu acho que essa exortação que a Bedruchin fala, né, de que o lar é o seu castelo, é o seu lugar onde ela tem condições de exercer toda a sua força e toda a sua soberania, né, é algo que, para se pensar, de repente não é para essa geração, mas é algo que pode ser trabalhado para que gerações futuras possam voltar a ter essa possibilidade, né? Porque eu acho que o voltar para casa não significa que a mulher vai ficar em casa sem fazer nada, ou só cuidando ali do dia a dia. Ela tem outras atividades que ela pode fazer. Eu lembro no meu tempo de infância, nos anos 60, né, as minhas professoras, eu tinha sempre professoras no primário, no pré-primário, né? E elas eram mulheres que provavelmente tinham a casa e trabalhavam meio período, davam aula, né? Que é uma atividade tipicamente que é feminina, principalmente da aula para criancinha pequena, né? Eu acho que a mulher tem mais condições de fazer do que o homem. Não que homens não possam fazer, eu acho que até podem fazer também, mas certamente é uma atividade tipicamente feminina. E outro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar também é a questão da maternidade, né, que muitas vezes é exaltada ou execrada, dependendo de para quem, em que época da vida se está, né? E, obviamente, a maternidade não é o objetivo principal da mulher, né? A maternidade está ligada ao animal, está ligada à integralidade, né? E é algo sagrado também, importante, mas não é o objetivo de cada mulher, não é, Roberto? Sim, a função dela é muito maior, muito mais sublime, está direcionada para cima. E com base nisso que você falou, Mari, que a mulher pode ser feminina em qualquer lugar, eu queria citar um trecho da mensagem do Grau, de Abdurshim, que é a dissertação Não Caiais em Tentação, que o autor diz o seguinte, sobre a feminilidade. Ele diz que a feminilidade, Mari, repousa, a missão da feminilidade repousa no sacerdócio da pureza. Então ele diz o seguinte, é um trecho pequeno, ele diz o seguinte, sua missão repousa no sacerdócio da pureza. Isso ela pode realizar por toda a parte, a qualquer momento, sem precisar para tanto de compromissos especiais. Pode cultivar isso sem mais nem menos em cada olhar, em cada palavra que sai de sua boca, até mesmo em qualquer movimento. Isso tem que se tornar inteiramente natural para ela, pois vibrar na luz da pureza é o seu verdadeiro elemento, ao qual ela se conservou fechada até agora, por mera leviandade e por vaidade ridícula. Despertai, ó senhoras e moças, prossegui o caminho no cumprimento da vossa feminilidade humana, que o Criador vos traçou nitidamente e que, aliás, é a razão de poderdes estar nesta criação. É isso aí, que a feminilidade desperte e para que a gente possa olhar para ela com respeito e com honra, né? Sim, porque ela despertando, ela vai na frente, levando o homem junto. Nós estamos Exatamente, precisando. é isso mesmo. Ficamos por aqui. Até a próxima, Roberto. Até, Maria.